Mas, por exemplo, se o Estado não consegue mais atender às necessidades da aldeia, assim, eles precisam ganhar dinheiro. Por exemplo, a tribo Baniwa está exportando até pimenta, né? Tem alguns casos assim de tribos que estão se movimentando para... Você tem os Cajuel, os grandes cavaleiros, etc., com gado, criam gado, etc. E já são aceitos. Então é preciso ver que espécie de atividade é mais própria para eles fazerem. E encontrar isso é difícil, tanto para a comunidade, como é difícil para nós imaginarmos como isso. Porque é preciso se entender que estamos falando de valores absolutamente diferentes, de introduzir numa sociedade consumista, de mais-valia, de dinheiro, de escrita, pessoas que vêm de uma sociedade ágrafa, sem dinheiro, cuja visão do mundo é diferente, que aproveita o dia, a hora, na sua divisão de dia e noite. A noite é para ficar em casa, o dia é para ir pescar e caçar. São visões de mundo diferentes. E essas visões ainda permanecem, na maior parte das etnias, em contato permanente. Eu já não me refiro muito aos pataxós, por exemplo. Primeira tribo que se encontrou desde a época do descobrimento, está ali na Bahia, nunca foi integrada à sociedade nacional, porque a sociedade nacional sempre desprezou os índios, sempre. Então, e a lei fala em 3 tipos de índio. O isolado, que eu conheço bastante, o em contato permitente, como, por exemplo, intermitente, como o pessoal do Xingu, Raoni, a tribo dele, etc. Chavantes, etc. E o integrado. Eu não conheço uma tribo integrada à sociedade nacional. A sociedade nacional sempre desprezou os povos índios, sempre. Então não existe harmonia. Não estão integrados até hoje. Isso também precisa ser revisto. Por que sempre desprezou? Porque nós faz parte da nunca cultura. cuidamos. Nós nunca cuidamos, historicamente, de colocar o índio no seu espaço correto na cultura. Veja só, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O que eu sei e aprendi e vi, é que grande parte desse território nacional foi conseguido graças à presença dos povos indígenas na conquista e no alargamento de nossas fronteiras. Nós utilizamos o conhecimento indígena, o braço indígena, ele corrigiu nossa inexperiência de selva, na sobrevivência, naqueles tempos de antanho, de antigamente. Né? Vários povos indígenas foram considerados, na época do Império, súditos para serem protegidos, quer dizer, pertencem à coroa portuguesa, ou no caso do Brasil, no Império Brasileiro, etc. Então, se você olhar historicamente, nós utilizamos os povos indígenas na conquista e nesse alargamento que eu falei das fronteiras. E não concedemos a ele o seu direito. Não é conceder por benesse de nossa parte. Há um preconceito contra o indígena? Total. A sociedade brasileira é uma sociedade absolutamente contrária aos interesses, com algumas exceções, que se encontram o quê? Nas academias. Os intelectuais. Nos intelectuais, em certas camadas específicas dos grandes centros, São Paulo, Rio, Recife, etc., onde tem uma intelectualidade maior, onde tem uma academia mais presente ali. Enfim, a sociedade nacional nunca
nunca reconheceu, sempre foi um empecilho até para o desenvolvimento e o respeito aos povos indígenas. Por isso permanece até hoje. Esse papel, por exemplo, que a gente cada vez fala mais de guardião da floresta, né? Você estava falando da Marina Silva, você estava falando da importância do índio para a preservação da floresta. De repente não pode se resgatar o papel do indígena na sociedade de ser um protetor, de preservar a floresta, de ser a pessoa que vai impedir que se invada a floresta? Eu acho que eles estão se transformando nisso. Vamos começar a dizer o seguinte, os povos indígenas são homens como nós. E o homem é um predador. Seja ele indígena ou não indígena, todo ser humano é um predador. Só que a diferença entre nós e eles é que nós desenvolvemos um aparato técnico, motosserra, tratores, não sei o quê, que destrói uma quantidade. Eles não desenvolveram isso. O máximo que chegaram a desenvolver foi um machado de pedra. A sociedade que eles compuseram são pequenas, são movimentos pequenos, nunca tiveram milhares e milhares de índios num só local, ocupando uma grande extensão para suas roças, para caçar, para pescar, não. Sempre que crescia um pouco mais, aquilo se dividia e ocupava outro espaço, ia para lá. Então, são maneiras diferentes, mas na medida em que demarcada a terra começou a ser invadida pelos próprios brancos, eles tinham que se proteger. Eles estão ocupando o espaço, os guardiães da floresta. Eu tive no Maranhão o ano passado, fui ver a atuação deles. Vários foram mortos, porque eles estão fazendo um papel que o Estado deveria fazer, que é a proteção. O Estado deveria estar lá, e não esses moços estarem morrendo para defender a sua própria terra. Verdade. Se você pegar um fazendeiro aí, ou ver alguma coisa, ele chama a polícia, ele chama não sei o quê para proteger a terra dele. Os índios chamam a quem? Muitas vezes eles passam anos e anos, como estão gritando até hoje, pela proteção contra as invasões, contra os garimpeiros, contra os madeireiros. E quem vai lá? Ninguém. Nós estamos falando do caso Yanomami, que estão atuando, etc., né? Atuando lá no Yanomami. Ótimo, meus parabéns, que façam isso, e tem que ser feito. Agora estão indo lá para os Caiapó, ótimo. Esse é o papel da Polícia Federal e do Exército ou só da Polícia Federal? Até então, a ação policial era da Polícia Federal, até então. Eu vi há poucos dias atrás uma notícia em que o nosso vice-presidente, no momento em que o Lula estava fora nas viagens internacionais, ele assinou, eu não sei se é um decreto, colocando eu não sei, exército. A polícia do Exército? Não é a polícia do Exército. Colocando as Forças Armadas. Forças Armadas. As Forças Armadas com obrigação também de auxiliar ou de defender terras indígenas, etc. Eu não sei se eu poderia usar colocando à disposição, como foi. Eu escutei isso muito rapidamente no carro, mas escutei. E é uma atitude muito importante. Se colocar o Exército está próximo dessas áreas. Por que esses pelotões do Exército que estão lá no Surucucu, desde o primeiro dia já não estão junto? Aliás, antes disso, por que permitiram nas barbas dele deixar aquele acúmulo de invasores dentro da terra? Por quê? Faz parte desse ranço que nós falamos aqui da sociedade nacional contra. E principalmente
dos militares, principalmente do Exército, que sempre foram contra a demarcação. Foi com muito custo que nós fizemos a demarcação da terra Yanomami, o Exército se colocando em discussões comigo, eu discuti com o ministro do Exército, né, na presença do presidente da República, né, e ele acusando. Mas isso pode virar um território internacional, ou isso vai virar... Esse medo da internacionalização é absurda. O ano passado eu fui lá, a convite do Davi Yanomami, para comemorarmos 30 anos da demarcação que nós fizemos da terra Yanomami. Voltei e vi a mesma situação que tínhamos encontrado, uma situação difícil, cheia de garimpeiro, etc. Nesses 30 anos, qual foi o perigo que você viu que os Yanomamis fizeram para a sociedade brasileira, para o Brasil? Não existe isso. Não existe isso. Em vez de seguir Rondon, eles ficam com esse fantasma da internacionalização. Né? Que contradição esse pensamento militar contrário aos índios de um Rondon. Mas Rondon é uma figura tão especial, né, que ele foi único até hoje, né? Embora o trabalho dele foi feito com os oficiais que prejudicaram sua carreira militar em função de atividades do indigenismo. Rondon foi, para mim, o maior herói nacional que teve, porque a gente fala de Rondon e pensa nos índios, mas Rondon, todas as fronteiras nossas amazônicas, foi Rondon que demarcou. Mas vocês sertanistas também são heróis nacionais, né? Porque se a gente pegar todos os sertanistas, o trabalho que fizeram para salvar o índio, senão não teria mais índio, né? Se não fosse o trabalho de vocês. Eu acho que, de certa forma, conseguiram segurar. Eu lhe agradeço pela visão generosa que você está tendo dos sertanistas. Mas sertanistas também foram utilizados. É uma coisa interessante, a questão do sertanista. É interessante. O sertanista, historicamente, né, as bandeiras, etc., eram tudo comandadas pelos grandes sertanistas, Raposo Tavares, entre outros. Tal, sim. Eu estou falando mais recente. Teve um período em que os que eram chamados sertanistas foram verdadeiros flagelos sobre os índios. Preavam os índios, amarravam, traziam para o cativeiro, etc., fazia aquela coisa. Isso passou. Passou esse período. E a palavra sertanista só se transformou naquilo que somos hoje depois de Rondon. Depois de Rondon. Rondon é que transforma o sertanista de predador, perseguidor do índio em aquilo que pretendemos que sejamos, auxiliar, amigos e defensores dos povos indígenas. Pretendemos que seja assim. Você prefere sertanista ou indigenista? Sertanista. Sertanista. Sertanista era uma profissão dentro do Ministério da Justiça, é uma profissão, que a FUNAI acabou. Alguns anos atrás, a FUNAI terminou com a função mais tradicional da nossa história, que é o sertanismo. Acabou? O sertanista. Acabou, não tem mais sertanismo. Agora é técnico indigenista. Eu acho que foi uma desconsideração que fizeram várias entidades que sempre trabalharam contra a FUNAI, que trabalham com os índios, mas sempre foram contra a FUNAI, e aproveitaram um certo momento para poder mudar, acabar com a ideia antiga de sertanismo, de Rondon. Você não vê, eles não falam muito em Rondon. Esses a quem eu me refiro, que é melhor não dar nome e não há porquê isso, mas há um momento muito interessante em que a FUNAI termina isso, e isso vem desse ranço contra o indigenismo mais antigo, o indigenismo rondoniano. E acabaram com o sertanista, lamentavelmente. Eu sou contra, porque é uma figura histórica
É pela história. Não é porque eu sou sertanejo, é pela história. E teve grandes sertanistas brasileiros, né? Tiveram grandes. E é importante saber, houveram sertanistas que, saindo de São Paulo com as expedições de conhecimento da terra, que demoraram 8 anos para voltar. Foram bater nos Andes, subiram até o Amazonas, desceram. Com a diferença que, naquele tempo, você não tinha estrada nem nada para te abastecer. Eles caminhavam, paravam, derrubavam a mata, plantavam, colhiam e continuavam. Qual foi a expedição mais longa que você fez? A expedição mais longa que eu fiz foi uma expedição que eu fiz no estado do Pará, na área do Zarara, que demorou mais ou menos 5 meses. 5 meses? Fora, sem voltar para casa? Sem voltar para casa, né? Por aí. 5 meses? É. E como foi? Foi uma expedição, o final dela foi que no final... Era para contato ou era para... Não, eu estava conhecendo a área onde tinha índios isolados e eu, de repente, fui chamado, depois de um ataque grande, que mataram outro sertanista, e essa frente já existia há 9 anos, e nunca se chegava ao contato, os índios sempre Foi atacavam. na época da Transamazônica, é isso? Não, na época da Transamazônica. Você foi chamado pelo governo. governo. Os índios eram os Arara. Eles foram os índios que mais atacaram o branco depois dos Waimiri-Atuari, que lutaram ferozmente contra a presença do branco. Os Waimiri morreram muitos, mataram também muitos brancos. Eu acho que foi aonde a FUNAI perdeu mais servidores, desde sertanista até mateiros, etc., foi no Waimiri-Atuari. Foram dezenas de homens mortos. Teve ataque de matar 17, 20 servidores, etc. Então, eles lutaram muito, os Waimiri-Atuari. Depois dele, o grande terror da Transamazônica é os Arara, que nem se sabia que chamava Arara. Era aqueles índios ali próximo a Altamira. E já existia à frente há 9 anos. Estavam 9 anos quando eles fizeram o último ataque, que flechou o Afonso Alves com 2 flechas e outros sertanistas que estavam junto. A Transamazônica foi o pior flagelo dos índios no Brasil? Assim? Eu não sei se foi o pior, né? Porque ela é um flagelo que é permanente, uma coisa assim permanente, né? É aquilo que permanece fazendo mal. Mas você tem as hidroelétricas. As hidroelétricas. Você tem as fazendas que se sedimentam na região. Tudo o que é contrário à visão da ocupação da terra pelo índio. Tudo. E o pior disso é o seguinte, a Eletronorte, que fez essa hidroelétrica lá no Xingu, até hoje os Arara não recebem o apoio que deveriam receber. Eles não cumprem com os tratados que fizeram com os índios. Não cumprem. Foi assim e tem sido assim em quase todos os tratados, com pouca exceção da Eletronorte, no caso do Waimiri-Atuari, onde tinha o Carvalho, que foi um companheiro nosso, já está falecido, fez um grande trabalho lá. Fez um grande trabalho e conseguiu, da Eletronorte, os recursos necessários para desenvolver os Waimiri-Atuari. Quando ele chegou lá, era 300, depois me lembro da comemoração dele de 500, de 1.000, de 1.500, dentro de uma postura, criando essas novas gerações, dentro de uma postura muito honesta, muito decente, de dignidade aos povos indígenas. O Carvalho fez um excelente trabalho. Ele é um companheiro nosso de boa memória. Um dos poucos de boa memória, porque tem muitos também que fizeram bobagem. O Jorge Bodansky, naquele filme sobre Transamazônica, ele, em certo momento, ele cita que 8.000 índios foram mortos durante a construção da Transamazônica. Será que não é mais, não?
Eu não sei de onde saiu os números. Também não sei E não conversei, porque quando ele faz aquele filme, ele me chamou lá, eu fiz algumas cenas, etc., lá com a ocupação da Eletronorte. Não, com a abertura da Transamazônica. Desculpe. Então, eu fui lá, fiz uma cena, mas eu não sei de onde ele tirou esses números. 8 mil. Eu não sei. Com certeza, ele tem a fonte dele, para ele divulgar numa coisa, ele tem substância para isso. Mas eu não sei de onde, não sei que números. Mas eu acho que, se olhar a história, meu Deus do céu, a história... historicamente, nós aí já pegamos desde o início até agora, 523 anos de ocupação, né? Foi algo assim extraordinário aqui. Mas aqui não tinha uma ocupação como teve na América Central, nas regiões de Cuba, onde Bartolomé de las Casas, em 1600 e pouco, ou 1580, ele falava na morte ali de 15 milhões de índios. 15 milhões? 15 milhões que ele fala. 14 ou 15 milhões. Ele escreveu vários livros, Bartolomé de las Casas, foi um frei, foi um homem que se dedicou. O irmão dele estava na viagem do descobrimento, o irmão dele, do descobrimento da América. O irmão dele estava. Então, depois ele veio, enfim, passou a vida inteira dedicado aos povos indígenas daquela região. E os livros deles, ele escreveu 20 livros, dos quais só 10 chegaram até nós, ao nosso conhecimento, porque a Espanha destruía sistematicamente os livros dele, porque era contra a Espanha, ação dos espanhóis, etc., etc., que tiveram um papel importante no descobrimento, etc., mas foram flagelos terríveis sobre os povos da América Central, no México. Então, foi terrível a ocupação do México. Qual que é a grande obra que se tem sobre o índio brasileiro? Por exemplo, você tem nos Estados Unidos aquele famoso Enterre o Meu Coração na Curva do Rio, né? Que conta a história do massacre, né? Praticamente, que aconteceu lá nos Estados Unidos. No Brasil tem algum livro importante que conta a história do... Eu gosto de um livro do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Tem um livro do Darcy que chama Os Índios e a Civilização. Eu gosto porque é um dos poucos livros que tenta fazer, com a proximidade de exatidão a que era possível, a história, a questão dos grupos isolados também. Então, para uma informação muito técnica, com vários aspectos históricos, tem uma parte histórica, mas eu acho que é o livro mais completo para se ter uma noção da história, da questão dos povos indígenas do Brasil no confronto com a sociedade nacional. Tanto o nome do livro já diz alguma coisa. Os Índios e a Civilização. Né, que chegou em 1500 aqui, etc. É um livro muito interessante. Você já leu? Não li. Leia que você vai gostar. Você conviveu com o Darcy? Conviver não, eu conhecia Darcy, eu conheci Darcy antes de 64, em alguns encontros que ele foi em São Paulo, porque ele era muito amigo do Orlando Vilas Boas. Então o Orlando me levou em alguns lugares, ele estava fazendo palestra, eu o conheci, ele viu que eu fazia parte do chamado Grupo Xinguano. Eu era rapaz, garoto dos Vilas Boas, aquele garoto que fica em volta e eles chegam para você e bate na sua cabeça, vai comprar cigarro para mim. Aí eu saía, vou comprar cigarro para o meu herói e voltava correndo, aquelas coisas todas. Mas eu conheci ele. Depois eu fui visitar ele, depois de 64. Eu fui visitar ele no Uruguai, quando ele escrevia esse livro que eu estou falando,
junto e com o auxílio da esposa dele, a Berta Ribeiro, que foi não só uma companheira, mas grande parte do livro é trabalho dela. E os dois fizeram aquele livro. Claro, o Darcy está na frente, etc. Mas eu acho que sem ela seria muito difícil ele ter escrito aquele livro. O fato é que eu conheci, ele morava na Rambla Wilson, aqui no Uruguai. E eu estive lá, tive a oportunidade de conhecer ele e também o ex-presidente que tinha ido para lá. João Goulart. João Goulart. Ele se exilou lá, ele tinha uma fazenda no Uruguai, etc. Tal. Tive com ele umas 2 vezes num café onde ele sempre ia tomar café, o João Goulart. Né? E eu tive lá, soube que ele ia, fui lá, falei com ele, me atendeu, sentei com ele. Dos presidentes, incluindo até o governo militar, quem foi que fez o melhor trabalho para o índio, assim, em termos de política? Política e ação, né? Sem dúvida, a quantidade maior, eu vou dizer o melhor em função da demarcação de terra que ele produziu. Sem dúvida, foi o nosso presidente, o Lula? Não. Collor de Mello. Collor de Mello, Collor de Mello. Collor de Mello. Você foi presidente da FUNAI no tempo do... Não. Ele me chamou. Ele já estava 1 ano de governo. Eu fiquei sob o governo dele 1 ano. E vou te dizer, nesse 1 ano de governo, eu apresentei para ele assinar e homologar, que é o último ato que determina, que transforma a terra em terra indígena, é o último ato, é a homologação. Ele era realmente interessado? Ele era interessado. Nós demarcamos 166 terras indígenas. Em 1 ano. 166 terras indígenas. Quer dizer, ele faz um discurso quando fomos demarcar, quando eu levo para ele a questão do Yanomami, ele faz um discurso fantástico. Né? Ele fala muito claramente que o artigo 231 da Constituição fala na demarcação da terra indígena. Portanto, não é uma opção de governo marcar ou não demarcar. Essa opção não existe. É uma determinação constitucional. É uma fala forte demais para um presidente da República. Muito forte. E ele fala isso. Então, e houve essas demarcações de 166 terras. Há histórias dizendo que outros demarcaram mais, mas não. De verdade, quem demarcou mais terra indígena foi ele. E eu sei que você vai me perguntar por quê. Você já me perguntou, ele gostava ou não gostava? Eu nunca entrei no mérito disso com o presidente. Eu fui muito prestigiado por ele, mas eu nunca entrei no mérito. Eu só queria aproveitar o momento. Eu tinha muita Talvez consciência. Porque ele acreditasse em você, né? Eu tinha muita consciência daquele momento. Ele quer demarcar. Vamos embora. Vamos fazer tudo. Vambora. Né? Então, eu... Talvez até porque não fosse um assunto que ele quisesse ir contra, né? Não, você sabe que tem só um detalhezinho, só para você ver as coisas. Na demarcação Yanomami, eu conversando com o presidente, eu falei, presidente, a terra Yanomami é uma terra especial, vem de uma luta muito grande aqui dos bastidores. Ele participando, o presidente da República, e eu, em lutas contra ministro do Exército, principalmente o ministro do Exército da época. Houveram discussões que Collor interviu a meu favor. O presidente Collor bateu na mesa e falou, para com isso, quem tem razão é o Poçoelo. Ele não me chamava de Poçoelo, ele me chamava de presidente. O presidente tem coisa. Que foi o seguinte, eu conversando com ele no palácio, eu falei, presidente, nós vamos demarcar a terra Yanomami. É a maior terra indígena, será a maior terra indígena do país. É a primeira terra demarcada em área de fronteira,
e com uma ação muito grande, contrária, que acabou sendo vencida. Que vamos demarcar. Tem uma coisa que eu queria pedir. É o seguinte, vamos fazer a demarcação desta área sem $1 de fora. Não pode ter um tostão. É uma questão de honra brasileira que a maior terra indígena demarcada no país seja pago com os recursos nacionais. E foi assim feito. Eu falo isso e aproveito aqui, porque já vi algumas insinuações dizendo ajudaram de fora. Não houve nenhum dinheiro de fora, nem ajuda. Qual que é o critério da demarcação? O que precisa ter para se demarcar? A demarcação tem várias fases. Tudo começa dentro da FUNAI. É a FUNAI que começa tudo. Todo o processo é feito só pela FUNAI. Só pela FUNAI. Então, a FUNAI começa com, vamos demarcar a área tal, aquela. Então, vamos fazer o estudo, começa com os estudos. Há quanto tempo aquele pessoal está ali? Aí manda-se técnicos para lá. Às vezes você tem que contribuir com escavações para ver o tempo que estão ali. Você tem que comprovar que aquilo... Você tem que comprovar que ele está ali. No caso dos Yanomami, a comprovação histórica chegou a em torno de 3.000 e poucos anos que eles habitam aquela área. Ali. Cemitérios indígenas... Tudo vale. Escavações. Carbono 14, se for o caso, é raro de ter, porque também tem que mandar para fora. Mas tem muitos trabalhos históricos. Mas a rigor, se você... Todo o território brasileiro foi terra indígena, né? Todo o território foi ocupado por indígenas. Mas você consegue, né? Através da cerâmica, sambaquis, tem uma série de coisas. E você faz os estudos históricos. Depois... você vê, e qual é a dimensão? Você junto com a população indígena, não é os brancos aqui no escritório fazendo, não. Junto com a população indígena, onde são os limites? Aqui e ali, você faz os limites. Então você já tem o estudo e já tem a delimitação. Quer dizer, os limites já estão demarcados. Depois que esse processo é feito, você vem e entrega para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça só pega aquilo e só assina para publicar no Diário Oficial e a contagem de 90 dias para que algum interessado, alguém que se senta prejudicado pela terra, se manifeste. E geralmente tem bastante. Não, no caso do Yanomami, quase ninguém, a área muito distante na Amazônia, etc. Não tivemos problema nem na área dos caiapós, etc. Muito pouca gente, pouquíssimo. Alguns, uns 4 ou 5 entraram, mas não conseguiram comprovar nada. O fato é que depois disso, passados esses 90 dias, esse processo já está na FUNAI, aí a FUNAI tem que retirar. Se houver invasor, ela tem que retirar o invasor. Paga as indenizações de benfeitoria, a terra nunca é paga. A terra sempre foi dos índios, então não pode ser paga. Então, paga as benfeitorias, se houverem, paga as benfeitorias, saem os ocupantes todos, só depois que saem todos os ocupantes é que começa o processo de demarcação. Isso tudo leva muitos anos? Não. Eu demarquei Yanomami em 90 dias. 90 dias? 90 dias. Um pouco menos, alguns dias antes de 90. E é muito interessante a história, porque eu divulguei na época que iríamos demorar 5, 6 meses, talvez, para demarcar uma extensão muito grande, etc. Mas eu já tinha chamado a empresa vencedora e combinei com eles de fazer em 2
duas equipes. Ele queria uma só em Roraima. Eu falei, não. Eu tinha medo que o pessoal de Roraima fosse lá e fechasse e quebrasse a FUNAI. Que era o único lugar que eu tinha que andar com segurança. Eu era o presidente da FUNAI. Na frente e atrás, aquela coisa de segurança, porque houve muitos telefonemas ameaçadores que eu atendi, etc. Então, tinha essa questão de segurança. A demarcação é um processo físico, em que você tem picadas, abertura da largura. A normal seria 4 metros. E você tem as linhas, e em cada deflexão, e você tem os marcos que coloca, em cada deflexão são os marcos com uma parte de bronze em cima. Então tem uma marca. Não, mesmo, né? é físico. É físico, é físico a coisa. Então, porque as pessoas pensam que demarcar Yanomami, você senta assim, traça um negócio, é aqui. Longitude. Ou qualquer terra indígena. Não, não é assim. Precede os estudos, se comprova a importância, se comprova o tempo deles ali, aproximado. Enfim, justifica-se por que aquela terra tem que ser demarcada. Depois disso veio o processo que torna público aquilo. As pessoas interessadas têm 90 dias para entrar com um pedido de indenização, ou seja lá o que for, um embargo qualquer. O problema é proteger depois, né? O problema é proteger, né? O problema não é demarcar, o problema não é fazer contato. É isso que você acabou de falar. O problema é você manter essa demarcação isenta da ação de invasores. E isso é que tem que ser feito. Espero que esse governo, agora, ao retirar esses invasores do Yanomami, dos Kayapós, dos Munduruku, etc., ele possa manter aquilo que nós falávamos agora há pouco, uma equipe que possa ser deslocada quando houver a informação do primeiro homem tentando invadir. Não pode ficar deixando acumular as coisas lá dentro. Tem que imediatamente fazer isso. Enfim, esse é o processo de demarcação. O índio brasileiro tem muita gente lá fora protegendo, apoiando. Eu acho que tem... Você recebeu vários prêmios, né? Mas prêmios importantes. Mas não é dinheiro. Você falou, tem muita... Não, porque eu digo assim... Reconhecimento de trabalho, eu tive vários, né? Tive do Bartolomé de las Casas, que é o prêmio maior da Espanha, tive uma medalha lá na França, a Rainha da Inglaterra me deu a medalha... Rainha da Inglaterra também? Do National Geographic. Quem faz a doação é ela. Quem doa a medalha não é quem doa. Quem escolhe é a rainha. É o Instituto de... Instituto... Geographic o Instituto Geographic Society. Esse instituto é que faz a entrega a uma reunião muito grande e tal. Tem outros prêmios menores, mas o grande prêmio é essa medalha da rainha. Isso, de certa forma, essas premiações, esse reconhecimento internacional, de certa forma, eles protegem sua vida, vamos dizer assim. Impedem que te ataquem de uma forma... por exemplo, eu vou te perguntar, você tem um filho que está numa região muito conflituosa, né? Sim. Isso não te preocupa bastante? Me preocupa, meu filho que está lá, né? Mas uma região perigosa. Você sabe que no dia depois que o Bruno falecido, ele ligou para mim. Mataram, etc. E ele já falou. Foi fulano, ciclano, beltrano, já se sabia. Já sabia, né? Já se sabia, tudo aquilo. E ele é que sai, ele é que encontra. Porque ele estava esperando, o Bruno avisou para ele. Porque são duas pessoas lá que trabalham para o Vale do Javari. Era o Bruno e meu filho. São os dois que cuidam dessa área toda lá.
E aí ele estava esperando, o Bruno estava numa missão, ele ligou e falou, eu chego amanhã às tantas horas. Quando ele não chegou, ele imediatamente saiu atrás. Ele falou, vou ver o que aconteceu. Pum, saiu atrás e já Matou a charada. já encontra tudo lá, já vê que foram mortos, etc. E aí ele dá o alarme, fala, etc. Depois vai polícia, etc. E depois ele, junto com os Matis, e você vê isso nesse programa aqui. No documentário da Sônia Bride. No documentário da Sônia. A Sônia compra o meu filho pediu para ela aquele detetor de metal. Sim, A Sônia que leva para ele aquilo, e com aquilo é que ele consegue encontrar o celular, né? o celular, máquina fotográfica, relógio, andando ali, que consegue pegar. O trabalho dela da Sônia, foi fantástico, porque ela acompanhou aquelas imagens que aparecem limpando as coisas, é um momento que encontra. A carteira de jornalista do foi encontrada. Foi fantástico. É muito interessante, é um trabalho muito interessante. Sidney, o que você anda fazendo agora? Tá aposentado ou continua? Me aposentaram, né? Eu não fui aposentado. Me tiraram da FUNAI, né? Há anos atrás. Foi no próprio também governo, você foi devolver a medalha. Lula. Você foi devolver aquela medalha? Pois é, você estava falando das medalhas, né? Você ganhou uma medalha e você devolveu a medalha só porque Poxa vida, que coisa, só porque o outro recebeu também. O outro coloca em si a medalha, o cara que persegue os índios, não demarca a terra indígena. Aquilo foi uma vergonha, o né? tal de Bolsonaro, pelo amor de Deus, ganhar uma medalha, foi uma vergonha. Eu sempre falo isso, é um tapa na cara dos povos indígenas. Né? E eu não me conformei com aquilo que eu podia fazer. Falei, essa medalha perdeu a coisa. Fez muito Toma bem. lá, entrega. Devolvi. Outro dia encontrei com umas pessoas falaram, não, nós vamos te entregar a medalha novamente. Eu não faço questão, mas se me derem eu aceito, por outras mãos. Só que tira antes do outro. Não, já... sim. Né? Está lá, ele está com a medalha. Você falou exatamente o que eu já tinha pensado. Tem que tirar do outro. Tem que tirar do outro. Tira do outro, aí devolve a minha. Aí tá, se não tirar, também não quero. Você, verdade. não. Mas você está fazendo o quê? Bom, eu estou em casa, eu me aposentaram do governo, mas eu não me aposentei dos índios. Né? Eu continuo com grande amizade, continuo fazendo o que estamos fazendo aqui agora, fazendo encontros. É difícil ficar sem ir para a floresta ou não? Ou você... Não é não, na minha idade não é não. Sendo honesto com você, não é. Eu tenho saudades dos momentos gostosos dentro da floresta. Subir o rio, no entardecer, 5h30. Puxa, deve ser bonito. Você sobe o rio aqui, que maravilha, deitar na rede, pescar um bom peixe. São os momentos gostosos da floresta. Ou ficar na fogueira à noite, escutando as histórias deles contando, os próprios indígenas contando as histórias de lutas ou os aspectos da cultura deles, etc. São momentos inigualáveis. A culinária da floresta. Olha, a culinária da floresta, principalmente numa expedição, ou você assa ou você cozinha. É só esses dois que tem. A variação é essa. E você come quando tem. Come quando tem. Porque você leva uma quantidade tal que depois de 8, 10 dias, o que você leva, se sobrou um pouco de arroz ou feijão, ele começa a mofar. Porque ele acaba ficando úmido nas costas. O calor do corpo, a chuva, etc., mofa. Então, o que não é enlatado, depois de 10 dias... Agora, numa expedição, você pode caçar, né? Numa expedição? Você pode caçar.
Não, fora da expedição nós podemos caçar. Pode caçar, né? Caçamos sempre junto com os indígenas. Né? Nós, nas nossas frentes, etc., tem um abastecimento de alimentação. Tem. Mas se você está à beira de um grande rio, você põe como um abastecimento de peixe vindo dali. Você põe os homens para pescar, etc. Né? E às vezes caçar também junto com os índios. Uma última pergunta aí, importante. Qual é o futuro do índio brasileiro, na sua opinião? É uma pergunta difícil. E é difícil de responder porque o futuro dos índios está mais ligado a nós do que o desejo deles. Nós é que temos o poder, lamentavelmente, nós é que temos o poder de fazer um bom futuro para eles, demarcando as terras indígenas, levando a saúde para eles, enfim, fazendo todo o papel de proteção que tem que ser feito. O futuro seria razoável, eu não digo que seria excelente, seria razoável fazendo isso, porque há outros aspectos contrários ao interesse dos povos indígenas, que é a própria visão nacional contra os povos indígenas. Vagabundo, não faz nada, não presta, quanta terra para pouco índio, essas coisas. Isso tem que ser mudado. Se isso for mudado, e se o Estado conseguir fazer o seu papel, demarcando as terras, cuidando da saúde e da educação que eles precisam, se os índios isolados precisam da proteção para não serem contactados, os que estão em contato conosco precisam das suas terras demarcadas, é fundamental, precisa da educação e precisam da saúde. Esses três elementos tem que ser o Estado que tem que fornecer para eles. Se nós fizermos o nosso papel, o futuro é razoável, porque foi razoável até agora. Até agora. Mas se nós mantivéssemos ou voltarmos a ter esses 4 anos de obscuridade que tivemos no bolsonarismo, aí o futuro será péssimo. Será péssimo. O que a gente pode é transformar o péssimo que tem sido essa vida dos índios, tem sido uma vida difícil, de lutas, para reconhecer os seus direitos. O pouco que está aí, que tem, foi pela luta dos povos indígenas, pela ação deles, né? Se expondo pelo Brasil afora, fazendo esses conclaves, fazendo a terra livre todos os anos, né? Lutando pelos seus direitos. Então, essas conquistas têm sido feitas mais pela ação deles do que por um reconhecimento nacional dos seus direitos, ou do Estado dos seus direitos. Se isso permanecer, haverá. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o futuro deles depende de nós. Nós podemos dizer sim ou não. Sim a um futuro melhor, com educação, com saúde, com terra demarcada. Esse é o futuro que seria razoável e bom para eles. O contrário disso, a ineficiência do Estado, não demarcação das terras indígenas, não botar para fora os invasores da terra indígena, esses rios, grandes rios nacionais, poluídos de mercúrio, essa coisa horrível que está acontecendo, que aconteceu no meio ambiente, enfim. São as duas opções. Eu espero que a primeira, que eu falei, de que o Estado possa demarcar suas terras, lhes dar a saúde, a devida saúde, a educação, seja a opção que o Estado brasileiro, que o governo que aí está, possa encaminhar isso para que eles sejam, para que seja evitado mais angústia, uma vida angustiada. Esses povos não têm
não dorme bem consigo mesmo, não tem paz ao dormir. É uma constante luta. Amanhã sobreviveremos. Que eu falo isso porque homens invasores já passaram com armas atirando nas comunidades em pé na beira do rio, lá nos Yanomami mesmo. Pá, pá, atirando nas pessoas. Isso tem que ser estancado, parado, é a primeira coisa. E a segunda coisa é demarcação das terras indígenas. Tem que ser demarcadas as terras indígenas e os índios terem um lugar na educação, um lugar na saúde, providenciada pelo Estado. O Estado tem que auxiliar, facilitar, como faz com a questão dos quilombolas, como faz com os negros, fazendo cotas, para facilitar a entrada deles, para ver se eles conseguem superar. E espero que dentro em pouco a sociedade nacional, os nossos jovens, os nossos filhos que estão aí mais tarde, não tenham a visão que nós, os velhos, tivemos de índio preguiçoso, índio é contra o progresso, essas coisas todas que foram desde que o Brasil é Brasil, estão aí. Precisamos lutar contra isso. Não basta gostar do índio, você tem que ser contra os invasores, a favor da demarcação das terras. Você tem que ter atitude. Não adianta retórica nenhuma se não houver uma ação do Estado. Não adianta falar bonito na televisão e contar histórias. Faça isso, mas faça atividade. Conclua, porque se não tiver ação, não adianta a história. Fica mais uma história para inglês ver conforme a gente fala. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Sidney Pussueiro pela participação. Um dos pesos, eu diria, né, é que cada vez que uma etnia desaparece, o mundo fica mais pobre e a face humana fica mais igual. E você perde línguas, perde o universo mítico, nós empobrecemos sob todos os aspectos. Perde a biodiversidade. Né? Perde a biodiversidade. E a biodiversidade é a coisa interessante. O mundo é belo e bonito porque existem formas diferentes, cores diferentes, povos diferentes. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.